Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 9 de março. Nós estamos na segunda semana do tempo da Quaresma e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que nós ouvimos nos estimula a observar a nossa vida e praticarmos de forma mais intensa, com mais afinco, um dos exercícios quaresmais propostos para nós, fiéis católicos, nessa caminhada penitencial. Os exercícios que nós somos chamados a vivenciar neste tempo da Quaresma são a prática mais intensa da oração, o jejum e a penitência e a prática da esmola e da caridade. Então, é o caminho do despojamento e da fidelidade ao projeto de Deus. O outro é o caminho do apego à riqueza e este incompatível com o seguimento de Jesus. Isso é o que nos mostra o Evangelho de hoje. E nos mostra que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, pois o apego à riqueza provoca o embotamento, da solidariedade nas relações de justiça e se torna uma verdadeira escravidão, a ponto de se perder a sensibilidade para com aqueles que sofrem, bem como se perder também o sentido e a finalidade da própria existência humana. É claro que, ao lermos este Evangelho e ouvirmos esta mensagem, o Evangelho não está dizendo para nós que todos aqueles que são ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu, como talvez alguns, ao lerem este Evangelho, façam esta reflexão. Não é isso que o Evangelho está afirmando, mas que nós não podemos centrar a nossa vida naquilo que é terreno, nos bens materiais, em riquezas, e viver em função dessas coisas, a ponto de ficarmos de tal maneira presos a isso que somos incapazes de enxergar à nossa volta aqueles que não têm tanto quanto nós temos e que justamente por causa disso precisam de nós, precisam de ajuda, precisam da prática, da caridade, Precisa de alguém que lhes estenda as mãos. Ao passo que nós temos também, a realidade de muitos que têm pouco, que não têm quase nada, mas que também vivem nesse desejo de alcançar, de ter riqueza, de ter as suas coisas, seus bens, e que mesmo na sua pobreza, na sua dificuldade, vive na autossuficiência, na mesquinhez, e é incapaz de se solidarizar com aqueles que também não têm, que precisam. Então, o foco do Evangelho é nós entendermos a mensagem que Jesus nos passa com a missão que ele vivia, com o Evangelho que ele pregava. Independente de ser rico ou de ser pobre, é necessário um olhar caridoso e cauteloso com aquele que precisa. Então, tem muitos ricos que praticam a caridade e tem muitos pobres que se fecham na sua autossuficiência, no seu egoísmo e que não ajudam aqueles que precisam. Como também nós temos muitos ricos que são incapazes de ajudar qualquer pessoa e de fazer qualquer coisa
para os pobres, né, e se enriquecem, exploram cada vez mais os pobres. E temos pobres, pessoas pobres que têm pouco e que no pouco que têm partilham e se solidarizam, né, e colocam em Deus a sua dificuldade e não vivem a miséria, a mesquinhez, mas do pouco que têm sabem partilhar. Então nós temos todas essas realidades e diante de todas essas realidades, a mensagem que o Evangelho está nos trazendo é que a partir da missão pregada por nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos ter este olhar caridoso, né? E isso é ser cristão. Se nós pegarmos o que foi a missão de Jesus e estudarmos a fundo o que foi o Evangelho pregado pelo Senhor, nós entenderemos isso. E a igreja, então, neste tempo quaresmal, nesse período de 40 dias, nos convida a um olhar mais aprofundado sobre a forma como nós estamos caminhando e se de fato estamos praticando a caridade. Você tem enxergado as pessoas à sua volta que precisam de você? Você consegue enxergar pessoas necessitadas, pessoas que têm menos que você? E pessoas que têm menos que você aqui não necessariamente pessoas que carecem de algo material, sabe? Não necessariamente, também, mas não somente isso. Pessoas que estão passando fome somente, também, mas não somente isso. Nós estamos vivendo a passos tão corridos, né, nesse tempo que às vezes as pessoas estão à nossa volta, do nosso lado, precisando de alguém que ouça, que pare, que as ouça, e nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos conversar, não conseguimos aconselhar, não temos mais tempo para essas coisas, né? Isso também é ser solidário com o outro. Nós não somos chamados não somente a partilhar daquilo que temos, nós somos chamados a partilhar também daquilo que nós somos. Então, a Quaresma deve nos permitir este olhar. A Quaresma deve favorecer, né, nós olharmos para dentro de nós e procurar enxergar essas coisas. Conseguimos enxergar essas pessoas à nossa volta? Nossos olhos estão abertos a ponto de enxergarmos isso, aqueles que precisam de nós, e nos solidarizarmos com essas pessoas. O cristianismo que nós pregamos, vivemos, o Cristo que nós seguimos nos chama a sermos solícitos o tempo todo. Independente de quem seja, que precisa de nós e do que precisa, que sejamos solícitos. Que Deus abençoe cada um de nós, de modo especial neste tempo quaresmal que estamos percorrendo, para termos este olhar à nossa volta e ao identificarmos aqueles que precisam de nós, que sem reservas, sem medo, sem dificuldade alguma, saiamos de nossos lugares, de onde estamos, às vezes do comodismo que estamos, para então estender as mãos e ajudar aqueles que precisam de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.